Olá, turma! Então, assim, hoje o assunto vai ser a farmacologia dos principais antimicrobianos de uso na medicina veterinária. Então, antes de começar com os antimicrobianos mesmo, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos, tá? Os antimicrobianos, ou também são chamados de anti-infecciosos, eles são substâncias químicas usadas para combater os micro-organismos. Então, eles são compostos naturais ou sintéticos que vão inibir ou destruir os agentes infecciosos. Esses agentes, eles podem ser antimicrobianos inespecíficos, que são quando atuam no micro-organismo em geral, quer que seja patogênicos ou não, tá? E tem os antimicrobianos específicos, que atuam sobre o micro-organismo responsável pelas doenças que acometem os animais, tá? Eles são moléculas que interferem em algumas vias metabólicas do micro-organismo, afetando o seu funcionamento celular. Eles podem ser classificados como antibiótico, que são substâncias biossintetizadas de origem biológica. Só que o termo antibiótico, que é do grego anti, contra, né, que é o anti é contra e o bio é vida. Ele foi introduzido por um biólogo russo, naturalizado americano, em 1888, tá? Que era para classificar isso, essas substâncias de origem biológica, né, que tinha capacidade em pequenas doses de inibir o crescimento e destruir os micro-organismos causadores da doença. Mas, depois dele, houve uma necessidade de ampliar esse conceito, porque tornou-se possível obter antibióticos também de síntese laboratorial, parcial ou total, certo? E aí, antes se pregava antibiótico, quando era de origem biológica, e quimioterápico, quando era substância química de origem sintética. Só que o termo quimioterápico, ele acabou que ele saiu de ser só para agente infeccioso, tá? Ele foi ampliado, também sendo empregado para referir a medicamentos que não são usados no tratamento de processos infecciosos, por exemplo, no tratamento de neoplasias. Então, por isso que a gente fala muito, né? Quimioterapia, quimioterapia. Tá? Então, assim, é comum a gente ouvir o uso, né, do quimioterápico, indicando o emprego de substâncias químicas que vão atuar sobre o tumor para diferir do uso do agente físico, como a radioterapia, tá? Que é o agente físico. Então, acabou que, nos dias de hoje, vai estar se já abandonando esse emprego desse termo quimioterápico, quando é para combater agentes infecciosos. Aí a gente volta para o antibiótico. Então, o antibiótico acabou mudando os termos, a classificação, e virou. Aí tem os antibióticos, que são substâncias químicas ou medicamentos, produzidos por micro-organismos ou seus equivalentes sintéticos, que têm capacidade de, em pequenas doses, inibir o crescimento ou destruir os micro-organismos causadores de doença. Tem os antibióticos biosintéticos, que são aqueles obtidos a partir de cultura de micro-organismos, tá? E aí, a partir daí, cria-se, acrescenta-se uma substância química capaz de alterar a estrutura molecular do antibiótico que está sendo produzido. E os semissintéticos, que são obtidos em laboratório, acrescentando-se radicais químicos ao núcleo ativo de antibiótico isolado, de um meio de cultura no qual cresce o micro-organismo, tá? E daí a gente tem também um termo que não é mais utilizado, mas eu só vou falar aqui, só para comentar, que são os sintobióticos, que são antibióticos obtidos exclusivamente por síntese laboratorial,
tanto parcial como total. Tá? Aí, a partir do estudo, né, do micro-organismo, obtido do micro-organismo. Mas esse termo não se utiliza mais, já está em desuso faz bastante tempo, tá? Aí o antibiótico, ele pode ser bactericida ou bacteristático. Então, eu vou voltar lá que eu falei para vocês, né? O bactericida depende da dose. Então, assim, ele pode, bactericida, ele vai destruir a bactéria, então ele tem efeito letal sobre a bactéria. Já o bacteriostático, ele interrompe a reprodução da bactéria, ou vai inibir só o seu metabolismo. Aí vai se acabando, não vai tendo crescimento, né? Não vai tendo, vai morrendo, não tem metabolismo e vai acabando a bactéria, certo? Tem medicamentos que, de acordo com a dose, ele pode ser um bactericida ou um bacteriostático. Geralmente, com doses mais baixas, se torna um bacteriostático. E com doses mais altas, bactericida. Só que essas doses mais altas também podem causar alguns efeitos adversos no paciente. A gente vai falar mais na frente. A escolha do meu antibiótico. O ideal para evitar resistência a antibióticos é a sensibilidade do micro-organismo. Então, é fazer a cultura ou o antibiograma. Porque aí eu sei exatamente qual antibiótico eu vou combater aquela bactéria. Ou aí tem a exposição prévia do hospedeiro ao antibiótico, reduz essa exposição prévia, porque essa exposição prévia do hospedeiro ao antibacteriano faz com que cause as resistências ao antibiótico, e aí as superbactérias. Também depende da idade do meu paciente, que vocês vão ver que é a biotransformação e a eliminação, né? Tem que ser renal e hepática. Então, dependendo do meu paciente, eu não posso usar. Tem antibióticos que eu não vou poder utilizar. O sítio da infecção é importante para escolher. Se há interações medicamentosas, ou se eu posso fazer interações medicamentosas, ou se há comprometimento imune do paciente. E aí, o manejo do antibiótico, dose, intervalo e via. Então, por exemplo, eu não vou passar um antibiótico que é a cada 4 horas, por exemplo, via oral, num animal de zoológico, por exemplo. Um animal silvestre que a contenção já é uma forma de estresse que vai comprometer o sistema imune daquele paciente. Então, assim, para escolher o antibiótico, a gente tem que pensar nisso também. Então, a gente sabe que há antibióticos que duram mais tempo, que a posologia dele tem um intervalo maior de aplicações, tá? Por quê? Tem que fazer de uma forma que o tutor, ou o tratador, ou o peão que vai tratar, lá se for de grandes animais, consiga fazer da forma correta, para não haver a resistência dos micro-organismos. Atuações. Então, os mecanismos de ação, né? Vamos simplificar. Eles podem ser inibidores da síntese da parede celular, da célula, da síntese da membrana celular, da síntese de proteínas, da síntese de ácido nucleico, e aí tem outros processos metabólicos. Tá? Então, a gente vai explicar cada um desses. Então, aí é só mostrando os principais modos de ação na célula, né? Então, ele pode inibir a duplicação cromossômica ou da transcrição, pode inibir da inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo, ele pode causar danos à membrana plasmática, inibição da síntese de proteína, inibição da síntese da parede celular. O uso em geral do antibiótico. A finalidade, então, tem várias finalidades, né? Na veterinária, a gente usa
tanto para profilático a uma cirurgia, né? Então, para não ocorrer uma infecção pós-cirúrgica, a gente utiliza o antibiótico. Lógico que se a cirurgia foi toda asséptica, não necessariamente precisaria do uso do antibiótico, mas a gente faz na veterinária. Então, pode ser como profilaxia também, e medida de preventiva, de doenças, pode ser de limpeza do recinto do animal, né? Então, por exemplo, granjas de suínos, de frangos, eles limpam com substâncias que são antimicrobianas também, tá? Que a gente chama também de uso metafilático, quando faz para tratamento por contato, tá? E a gente pode fazer por contato ou pode se fazer na água dos animais. Então, é muito comum usar esses antibióticos em granjas mesmo. Coloca lá na água das aves e as aves vão tomar, mesmo sem ter infecção, que é para prevenir as infecções, certo? E diminuir a mortalidade, né? Então, sempre visando diminuir a mortalidade desses animais. E para tratamento mesmo, né? Também, que eu não falei. Para tratamento. Então, o animal está com um agente infeccioso, a gente faz lá o tratamento. Então, ele vai ser a finalidade profilática e ou terapêutica, certo? Como eu falei. Aí a gente tem que falar sobre essa classificação aí, tá? Para saber se um antibiótico ele é bacteriostático ou bactericida, vai depender da concentração no local de ação. Então, assim, alguns antimicrobianos, eles inibem o crescimento bacteriano em uma determinada concentração, que essa concentração é a concentração inibitória mínima, que está marcada aí de vermelho, tá? E eles vão necessitar de uma concentração maior para matar o agente, né, a bactéria, tá? Então, assim, ele vai ter que ser da mínima para mais, para matar a bactéria, entendido? Da mínima para menos, não, certo? Então, quanto maior a distância entre esses valores, disse que o antimicrobiano tem atividade bacteriostática. Quanto mais próximos forem esses valores, o antimicrobiano tem atividade bactericida. Lógico que vai depender da condição clínica do animal, tá? Mas essa curva, tá? Essa teoria aí, ela não é assim tão, vamos dizer, tão absoluta, tá bom? Então, depende da concentração. Mas tem que ser da mínima inibitória para cima, para não ter risco de resistências bacterianas. Farmacocinética. Então, após alcançar a corrente sanguínea, os antibióticos ligam-se às proteínas plasmáticas em grau variável. Esse grau variável, ele se chama índice de ligação proteica. A farmacocinética, então, a excreção, rins, fígado, trato gastrointestinal, pulmão e pele. E nas fezes são eliminadas substâncias administradas pela via oral e não absorvidas, ou metabólitos eliminados pela bile e não reabsorvidos. Pode ter excreção também, suor e saliva, e leite. Então, muitos antibióticos, eles têm eliminação no leite. Então, risco ao lactente, produção de vacas leiteiras, tem um risco, né, não pode, inclusive, não pode, tem que descartar aquela vaca no período que ela está tomando o antibiótico e até o período de eliminação. Então, mesmo que ela pare, aí vai ver qual o período
de carência daquele antibiótico. Aí, sim, ela voltar, tá, para o plantel. Vamos falar da resistência um pouquinho. Então, decorre do uso inadequado de antibióticos, tanto na terapia animal como humana, tornando o agente antimicrobiano menos eficaz. A resistência ela pode ser adquirida via transformação ou mutação do antibiótico, da bactéria. Então, assim, por isso que a gente tem que pensar bem na terapia que a gente vai passar para o nosso animal, tá? Para poder reduzir esse risco dessa resistência. A gente sabe que tem antibióticos que já foram até saíram do mercado porque não matam mais nenhum agente infeccioso, por conta dessa coisa que era de tomar antibiótico. Por que que na indústria, em humanos, pararam de vender antibióticos sem receita médica? Porque a população estava doente, tomava qualquer antibiótico, melhorava, parava. E não seguia corretamente o tempo que era necessário. Então, se diz que tem que ser durante 7 dias, tem que ser durante 7 dias. Não é tomar 2 dias, melhorou e parou. Então, tem que deixar claro para o tutor do animal, para o tratador, para, enfim, para quem for administrar o medicamento para o paciente, que tem que respeitar, tá? Se não volta e não tem, aí vai gastar mais dinheiro, porque vai ter que associar antibióticos e antibióticos mais caros, porque os mais potentes são mais caros. Então, o que acontece, né? Então, vamos lá, um exemplo ali. O antibiótico. Aqui, né? O antibiótico, aqui a bactéria, bactericida, acabou tudo. Bacteristático, continua, mas aí daqui ele tem que acabar, né? Ele não vai reproduzir mais. A resistência faz com que você dê o antibiótico e mesmo assim houve o crescimento da bactéria. Isso quando a cepa está insensível, né? Continua a mesma bactéria e reproduziu. Quando é mutante, então você dá um antibiótico, aí tem lá já uma diferente, que o antibiótico nem agiu nela. E aí o que acontece? Ela replica e há várias dessa mutante, que já não é mais sensível ao nosso antibiótico. Segundo a OMS, 50% dos antibióticos são prescritos de forma inadequada. Tá? E aí a resistência microbiana e há várias aí superbactérias. Vamos lá na classificação. Então, nós vamos ter os beta-lactâmicos, os aminoglicosídeos, os tetraciclinas, clorofenicol e fluorfenicol, os macrolídeos. E aí os quimioterápicos, quinolonas e sulfas. Aqui, mais uma vez, né, um esquema de uma célula, e aí, de acordo com o mecanismo de ação, quais antibióticos nós temos. Não vou ficar falando aqui, porque acaba tomando bastante tempo, só de estar lendo esses medicamentos, tá? Só para você ver, vamos começar com a inibição da síntese das purinas e ácido fólico. Então, os antibióticos que afetam a síntese de ácidos nucleicos, sulfonamidas e os potencializadores. Exemplos, sulfonamidas que agem sinteticamente, que aí vai ser a sulfadiazina, sulfadimidina, sulfadoxina, sulfatroxazol, sulfonaminas fracamente absorvidas pelo intestino. A fatalisulfatiazol, sulfasalazina,
e a tópica sulfacetamida. Mecanismo de ação. Então, os micro-organismos, eles precisam do ácido paraminobenzoico, que é o PABA, para formar um ácido dihidrofólico, que é o precursor do ácido fólico. Já o ácido fólico, ele é necessário para a síntese de purina e pimidina, que aí vai dar continuidade lá na síntese dos ácidos nucleicos. O que acontece quando a gente utiliza? Então, aí a forma normal, primeiro vou mostrar. Então, é essa aí o esquema da célula, da formação lá do ácido nucleico. O nossa sulfa, ela vai agir nesse percursor. Aí faz com que não complete o ciclo, havendo morte da bactéria. Daí nós temos o trimetropim, que vai agir no dihidrofolato redutase, também fazendo com que não complete o ciclo. Por que foi acrescentado o trimetropim às sulfas? Como potencializador. Então, ele aumenta a capacidade da sulfa de eliminar o agente bacteriano. Então, as sulfonamidas, elas não somente bloqueiam a formação do ácido fólico, elas são incorporadas aos seus percursores, formando um pseudometabólico que é reativo e antibacteriano. Então, o trimetropim é a mesma coisa que eu já falei lá. O trimetropim vai agir ali e vai causar. Ele vai ter uma atividade sinérgica. A afinidade da ligação do trimetropim é muito maior pela enzima bacteriana do que pela enzima de mamíferos. Tá? E aí, ela causa essa toxicidade só para a bacteriana. E não vai causar uma toxicidade na enzima dos mamíferos. Tá? Então, por isso que ele foi adicionado, né, na sulfa, porque a sulfa, se eu aumento a dose, ela pode causar uma toxicidade no mamífero, né, no paciente. O mecanismo de resistência. O mecanismo de resistência, ele vai ser lento e gradual. Tá? Como assim lento? Vai dando errado, até que vai, de forma gradativa, causando essa resistência. Mas, da hora que ele estabelece essa resistência, ela é persistente e irreversível. Então, nunca mais vai poder usar sulfa para aquele animal que ele está resistente, as bactérias estão resistentes. Tem que mudar de antibiótico. Presume-se que essa resistência se faz através de um plasmídio. Que vocês sabem lá o que é um plasmídio, né? Que são moléculas circulares duplas, tá, de DNA capazes de se reproduzir independente do DNA cromossômico. Que louco, né? Então, vocês estão vendo aqui o plasmídio, eu fico de cara. Então, assim, a célula cria o plasmídio, e ele aqui, independente do DNA cromossômico, ele vai se reproduzindo. Tá? E aí causa essa diminuição da afinidade das sulfas pela dihidropteroato sintetase, aumento da capacidade do micro-organismo de inativar o quimioterápico, o caminho metabólico alternativo para a formação de ácido fólico, eles criam um caminho alternativo para a formação do ácido fólico. E aumento da produção de PABA, pelas bactérias, tá? Então, diminui a atividade, como falei, né, do dihidropterato, aumenta da capacidade do micro-organismo de inativar o quimioterápico, caminho metabólico alternativo para a formação de ácido fólico, aumenta a produção de PABA pelas bactérias. Então, o espectro de ação. Sulfonaminas são bacteriostáticas,
as sulfonamidas mais trimetoprim, bactericidas. Bactérias aeróbicas, gram-negativa e gram-positivas. Anaeróbico, por que está a interrogação? Porque se o tecido estiver necrótico, PABA antagoniza o seu efeito antibiótico. Tá? E se não tiver necrótico, tudo bem. E também agem alguns protozoários. Tá? Então, as sulfonamidas mais pirimetamina aumenta a atividade antiprotozoária contra toxoplasmose e neóspora. Diferentes sulfonamidas podem mostrar diferenças quantitativas e não qualitativas. Não é eficaz contra pseudomonas aeruginosa ou proteus. É o tratamento de escolha para pneumocistes, Mycobacterium, Mycoplasma, Rickettsia e Espiroquetas são já resistentes a esses fármacos. Farmacocinética, rapidamente absorvida via oral, distribui largamente para todos os tecidos e fluidos corporais, então, muito importante, ele também age em líquido fluido sinovial e líquido céfalo-raquidiano. Sulfatiazina, cruza uma barreta hematoencefálica e próstata e os olhos. Ligação à proteína plasmática de 15% a 90%, dessa diferença é porque em espécies, algumas espécies têm 15%, outras 90%, mas é importante a gente saber que eles se ligam à proteína plasmática. Então, o animal não pode ter hipoproteinemia, gente. Se ele tiver baixa proteína plasmática, não vai agir nosso antibiótico, porque ele não vai ter onde se ligar para formar ação. Entendidos? Então, assim, chegou um paciente com hipoproteinemia e com infecção, vai ter que fazer algo que há diversos tratamentos, por exemplo, coloide, né? Para aumentar a proteína plasmática daquele animal, e aí sim o antibiótico vai começar a fazer efeito. Acetilação antes da excreção renal, e exceto em cães, glicuronidação e filtração renal. Existem pós tópicos para ferimento contendo sulfonamida. São úteis, pois o sangue, não são úteis, tá? Pois o sangue, pus e produtos da lesão impedem a eficácia antibacteriana e a cicatrização do ferimento é retardada, tá? Aplicações, então, vai ser infecção toxoplasma, infecção de clamidofila, infecção de nocárdia, de bordetela bronquicéptica, que é a tosse dos canis, infecções prostáticas, infecções gastrointestinais, então, coccidiose ou colite ulcerativa idiopática. Sulfonaminas tópicas são usadas para preparação oftálmica ou para a pele sem o ferimento. Reações adversas comuns vai ser reação de hipersensibilidade, então alguns cães terem hipersensibilidade à sulfa, tá? Pode causar ceratoconjuntivite seca, pode causar efeitos renais e pode também causar uma salivação excessiva. Outros efeitos, necrose hepática idiosincrásica, anemia plásica e trombocitopenia, pancreatite aguda, que não é comprovado, e altas doses podem alterar a fisiologia da tireoide. Vamos lá, um exemplo prático, para vocês entenderem, e vocês entenderem também como é que pode ser na prova as perguntas. Então, um tutor leva uma galinha ao consultório veterinário e ao examinar foi diagnosticada coccidiose. Qual antibiótico de escolha? A sulfa. Por quê? Porque a coccidiose é um protozoário e as sulfonaminas, ela também é um agente protozoário, ok? Como que ela vai agir? Inibindo as sintetases que transformam o ácido para-aminobenzoico, PABA, em ácido fólico, que é necessário para a síntese de ácido nucleico pelo micro-organismo. Entendidos?
Então, vamos agora para os antibióticos que afetam a síntese de ácidos nucleicos. As fluoroquinolonas. Exemplo, ciprofloxacina, donafloxacina, difloxacina, enrofloxacina, marbofloxacina, norfloxacina, obifloxacina e sarafloxacina. O mecanismo de ação. Eles vão inibir especificamente a trampoisomerase 2. Daqui ela é responsável ela vai controlar o superenovelamento do DNA bacteriano. Tá? Então, ela vai agir ali, catalisando a quebra das duas fitas de DNA. O alvo principal são as gram-negativas, mas nas gram-positivas, o alvo principal é a topoisomerase 4. Então, vamos nesse esqueminha aqui. Tá? Então, vem a cadeia, e aí forma, aqui tem a topoisomerase, que vai formar o enovelamento, né? Vai enovelar, e aí vai ficar tudo bonitinho. Nosso micro-organismo, nosso agente bacteriano, ele quebra a topoisomerase. E aí não vai ter novelamento, com isso, morte celular e morte da bactéria. O mecanismo de resistência. Então, permeabilidade reduzida da parede celular bacteriana. Ativação de uma bomba de fluxo que transporta ativamente o fármaco para fora da bactéria. Então, ele cria essa bomba que, quando entra o micro-organismo, ela joga fora. Ou, quando entra o fármaco, ela joga fora o fármaco. E também uma mutação do DNA topoisomerase 2 e 4. E aí faz com que altere os locais de ligação do fármaco. Então, ao invés do fármaco se liga, né, ligar lá na topoisomerase e estragar, né, vamos dizer assim, ela fica sem ação. Eu fico de cara com essas resistências. E aí continua bonitinho, formando lá e sem ter a morte celular, né, a morte bacteriana. Seleção dos micro-organismos resistentes está relacionada à concentração do fármaco no local de infecção. Quanto maior a concentração, menor bactérias resistentes. Exposições subletais do fármaco pode causar alto nível de resistência. Para evitar resistência, teste de cultura e de susceptibilidade. O espectro de ação, então, contra aeróbicos gram-negativos, atividade mais baixa contra aeróbicos gram-positivos. Ativas contra todos os bacilos aeróbicos entéricos gram-negativos e todos os patógenos aeróbicos bacterianos do intestino. Melhor atividade contra pseudomonas, ativa contra 90% a 100% das células isoladas na urina, incluindo estafilococcus resistente à meticilina. Ativas contra a brucela, Clamidofila, Mycobacterium e Mycoplasma. Eles penetram intracelularmente e atividade variável contra Streptococcus. Farmacocinética, eles são absorvidos por via oral rapidamente em monogástrico. Então, os exemplos aí em porcentagem. Só que eles falam, assim, que o ideal é ser só em água, melhor quando está em jejum, sem adição de alimentos. Então, ter esse trabalho aí feito em humanos, né, com leite e iogurte, diminui o pico plasmático, né, a concentração plasmática do fármaco. E aí vai reduzir, né, e aí pode causar a resistência bacteriana. Farmacocinética, então, grandes volumes de distribuição, boa penetração no líquido cefalorraquidiano, secreções brônquicas, osso, cartilagem e próstata. Eliminação renal, hepática ou ambas, meia-vida de eliminação de 8 a 12 horas. E o bom desses fármacos é que ele tem efeito pós-antibiótico. Como é isso? Mesmo acabou a administração, o fármaco vai ser antibiótico
por um tempo no corpo do animal, como se fosse uma latência prolongada. Então, eu já administrou, acabou, mas ele ainda fica um tempo agindo como antibiótico. Aplicações clínicas, então, infecções do trato urinário causado por pseudomonas, prostatite bacteriana em cães, infecção sistêmica severa por gram-negativos, osteomielite causada por aeróbicos gram-negativos, infecção saprofítica por micobactéria em gatos, pioderma granulomatosa profunda, infecções bacterianas severas do trato respiratório, controle dos pacientes neutropênicos e febris na quimioterapia do câncer, otite externa devido a infecções por gram-negativos. Efeitos adversos, vômitos, inapetência ou diarreia, convulsões, há também relatos de degeneração de retina aguda em gatos, principalmente terapias longas. E também animais jovens podem causar erosão da cartilagem articular, por quelação do magnésio. Também em terapias longas, mas no filhote, evita-se usar esses agentes. Outro exemplo prático, um cão apresentando otite externa devido à infecção por gram-negativos. Qual classe de antibióticos poderia usar? As fluoroquinolonas. Qual o mecanismo do agente? Ele vai dar pela inibição do DNA girase, também denominado topoisomerase 2, a enzima que produz o superespiralamento negativo do DNA. Rompendo a atividade da enzima, resulta a morte da célula. Eu vou acabar essa aula agora aqui, tá? Para não ficar tão longa. E aí, vou gravar uma segunda parte a partir dos antibióticos que afetam a síntese de ácidos nucleicos, ok?